E eu falei para vocês, né? Hoje a gente começa estreando um novo quadro. É um quadro super especial. É o Cuidar Acima de Tudo. Cuidar acima de tudo. Oferecimento Drogaria Globo. E no nosso quadro Cuidar Acima de Tudo, que está estreando hoje, nós vamos falar sobre a importância do check-up antes da gravidez. Muitas mulheres só procuram um médico depois que elas descobrem que já estão esperando um bebê. Mas os especialistas indicam que esse cuidado, ou seja, as visitas ao ginecologista e obstetra, devem acontecer antes e durante a gravidez. Decidir ter um filho é um passo que envolve vários níveis de planejamento. Afinal de contas, a chegada de um bebê muda toda a rotina da vida de uma mulher. Para que a gravidez chegue de forma saudável, é recomendável, por exemplo, que as futuras mamães consultem um ginecologista pelo menos 3 meses antes do início da gestação. A Luziane descobriu que estava grávida em agosto do ano passado. Ela teve o Matheus há menos de 10 dias e vai falar pra gente sobre esses cuidados que ela teve com essa gestação. Que cuidados foram esses? Olá, eu busquei me cercar de todas as informações necessárias, busquei esse acompanhamento prévio. No meu caso específico, envolveu de certa forma uma equipe multidisciplinar por uma condição da coluna que eu tenho, médicos, fisioterapeutas, para que eu pudesse levar essa gestação da forma mais saudável possível, sem sentir tantas dores. E foi isso que aconteceu. Graças a Deus deu tudo certo, o Matheus chegou e já está em casa, está com poucos dias em casa e estamos bem felizes com tudo isso. Antes de começar as tentativas para engravidar, especialistas recomendam algumas orientações na consulta médica, como fazer exames de sangue, realizar também os exames de laboratório para a identificação da rubéola, toxoplasmose, sífilis, hepatite B e HIV. Além disso, a mulher deve ainda fazer o exame de Papa Nicolau. Em alguns casos, o especialista também pode solicitar uma ultrassom para checar toda a saúde ginecológica da mulher. Muitas vezes são com os exames que nós conseguimos detectar algumas situações assintomáticas da paciente, como, por exemplo, um hemograma, em que eu posso detectar uma anemia. Outra orientação envolve a ingestão do ácido fólico. Ela tem que fazer a ingestão de ácido fólico na dose de 400 microgramas pelo menos 2 meses antes de engravidar, porque ele evita a malformação de tubo neural. E uma das principais funções da avaliação pré-concepcional é evitar a malformação. Importante lembrar que a prática de atividades físicas também é fundamental, assim como ter uma alimentação saudável. O peso da paciente interfere bastante em todo esse processo. Verificar todo o hábito alimentar da grávida, né? Se ela tem o costume de ingerir bebidas alcoólicas, né? As bebidas alcoólicas, elas tanto podem interferir na fertilidade, como gerar alguma deficiência no bebê, tá? Tanto no período antes de você engravidar, como após a gravidez, principalmente, você deve abolir o consumo de álcool. E Luziane, mostrada no começo da reportagem, é uma mamãe de primeira viagem muito feliz. Agora, ela só quer mesmo curtir bastante o pequeno Matheus. É um sopro de esperança, gerar uma vida, trazer uma vida ao mundo. Muito amor mesmo. Quando ele tá dormindo, já dá uma saudadezinha para ele acordar e vir pro meu colo de novo. E o Matheus é lindo, viu? Parabéns, mamãe. Obrigada por participar do nosso quadro. E a gente continua com o quadro Cuidar Acima de Tudo, que é um oferecimento da Drogaria Globo, com uma entrevista agora aqui no nosso estúdio com o médico Esley Raulino Amaral. E a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Você que está em casa, você pode mandar sua pergunta para o especialista, é só enviar mensagem para o nosso WhatsApp. Você já anotou? Se não anotou, anote agora, 8699270783. A gente já está aqui na nossa sala de visita aqui do Bem-Estar com o doutor Esley. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Você acompanhou a reportagem aí com a gente, sim, né? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse tema. E uma questão que eu fiquei na dúvida é como é que é o exame Papa Nicolau?
Queria que o senhor explicasse melhor e ele detecta que tipo de problema. Bem, o exame Papa Nicolau é o exame de prevenção do câncer de colo de útero, entendeu? Que toda mulher deve fazer pelo menos uma vez na vida após a primeira relação sexual. É aquele que a gente faz no consultório do médico? Isso, no consultório ginecológico. Que ele colhe um materialzinho. Isso mesmo, isso. E o principal objetivo é a prevenção do câncer de colo do útero. Câncer de colo do útero. Ok, então. Em relação às vacinas, antes da mulher pensar em engravidar, ela deve olhar para a carteira de vacinação e atualizar essa carteira de vacinação? Quais são as vacinas que são importantes? Sim, sim. Como explicado pela doutora Ana Maria, é sempre importante a mulher fazer uma consulta pré-concepcional, para que o obstetra possa observar o que ainda falta para ela fazer para que ela tenha uma gravidez segura. Vacinas que não podem ser usadas durante o período da gravidez podem ser adiantadas e prevenir doenças, como por exemplo a vacina da rubéola, que não pode ser usada na gravidez, mas que se a mulher conseguir fazer antes da gravidez, ela pode ter uma gravidez bem mais tranquila, evitando assim doenças. Outras vacinas, como a própria vacina do HPV, também pode ser usada e feita antes do período da gravidez, o que previne o câncer de colo de útero, vacinas as mais diversas, hepatite B, por exemplo, também muito importante que a mulher tenha essa atualização vacinal para que ela tenha uma gravidez bem mais tranquila. Por exemplo, a mulher que quer engravidar, ela não foi vacinada em relação contra a rubéola, ou existe uma validade daquela vacina, ela precisa tomar novamente, e qual tipo de problema a mulher pode ter e o bebê pode ter caso tenha rubéola durante a gestação? A vacina da rubéola, uma vez que ela complete o esquema vacinal, ele serve para toda a vida. Então, não precisa ficar sempre se revacinando. A rubéola é responsável por uma síndrome da rubéola congênita que é extremamente grave para a mãe e para o bebê principalmente, em que pode dar malformações e risco até de aborto mesmo. Então, é muito importante isso. Em relação ao peso da mulher, isso influencia na hora de engravidar? Se ela estiver acima do peso ou abaixo do peso? Sim, claro. Até porque o peso, ele define uma questão muito importante, que é a questão hormonal da mulher. Então, mulheres com excesso de peso ou com peso muito baixo, extremo baixo peso, a desnutrição severa, elas não conseguem ovular normalmente, então elas têm mais dificuldade. O excesso de peso ainda traz como consequência algumas doenças plurimetabólicas, como por exemplo a hipertensão, o diabetes, que podem definir problemas na gravidez sérios, Doutor, eu queria também perguntar aqui, enquanto as perguntas dos nossos telespectadores, elas são selecionadas lá pela produção, eu queria falar sobre a idade da mulher. Hoje, nós, mulheres, a gente tem um dia cheio, A gente cuida da casa, a gente trabalha, tem que se preparar para o mercado de trabalho, começa a estudar, E aí, quando você vai ver, você vai pensar em ter filho com 30 anos. No meu caso não foi assim, gente, eu comecei muito nova. Mas assim, as minhas amigas, tem muitas amigas que elas começaram já a pensar em ter filho com 30 anos, e eu acho que você deve estar se identificando com isso. Qual é a melhor idade para a mulher engravidar? Hoje, a gente vai falar de relógio biológico, tá bom? Isso. Hoje a FEBRAS, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela define que a melhor idade, a idade ideal, é que a mulher tenha entre 20 e 35 anos. Essa é a idade ideal. Claro que uma gravidez que acontece ou antes dos 20 ou após os 35 anos, podem sim transcorrer de maneira fisiológica, tranquila. Porém, há um aumento do risco de diabetes gestacional, risco de pressão alta na gravidez, que é a pré-eclâmpsia. Os hormônios da mulher já começam a sofrer alterações. Além disso, a mulher ela já nasce com a carga de óvulos pré-determinada já no nascimento. Ela tem uma quantidade X de óvulos. Quantos óvulos a gente nasce, mais ou menos? São milhares, né? São vários, Assim, ela libera, em média, um óvulo por mês, esse é o fisiológico. E ela vai até por volta dos 50 anos de idade. Essa é a idade média da brasileira para entrar na menopausa, por volta dos 50 anos. Então, todos os meses ela vai evoluindo. A natureza é muito sábia. A natureza escolhe sempre os melhores óvulos para ir liberando aos poucos. No começo da idade reprodutiva da mulher, antes dos 20 anos de idade, esses óvulos não estão completamente maturados, maduros. Então, não são óvulos de tão boa qualidade. Entre os 20 e os 35 é a melhor época, que tem os melhores óvulos. Lembrar que com o aumento da idade, há também um risco desses óvulos serem expostos a agentes naturais, radiação, agrotóxicos, que diminuem a qualidade do óvulo e aumentam o risco de bebês com malformações genéticas ou hereditárias. Então, por conta do envelhecimento dos óvulos. Então, a gente começa, a partir dos 35 anos, fica mais difícil para a mulher engravidar? Ou não?
não que fique mais difícil, mas que se torna uma gravidez que tem um risco maior de complicações. E qual o tipo de complicação? Para a gente deixar bem didático isso, doutor. Para o bebê e para a mãe, as principais. Para o bebê, malformações congênitas hereditárias, né, genéticas, como síndromes de Down, síndromes de Turner, autismo também, isso interfere com a idade da mulher ou não? Com relação a isso, a gente ainda não tem dados comprovatórios se a idade avançada materna ou a idade muito jovem se aumentam muito o risco. Nós não temos isso. E para a mulher, quais são os principais problemas? São as doenças plurimetabólicas que acompanham. Entendi o que é isso. Diabetes, problemas hormonais, problemas de hipertensão arterial, que na gravidez é muito grave, né? A pré-eclâmpsia. Doutor, a gente tem uma pergunta aqui, por favor, coloca na tela aqui para a gente ler. Estava dando início ao tratamento de gravidez, dei uma pausa pois estou com medo da Covid. Tenho 29 anos, a Carla Rodrigues. Esse é um assunto que a gente também já estava combinado para a gente tratar aqui. Muito obrigada, viu, pela pergunta. E aí, doutor, com essa pandemia, é indicado que as mulheres programem uma gravidez ou não? Carla, primeiro eu quero te parabenizar pela pergunta. Excelente hora para fazer essa pergunta. A gente ainda tem muito poucos dados sobre a pandemia. O coronavírus é uma doença muito recente, que tem 2 ou 3 anos no máximo, começou aí no final de 2019, então tem 2 anos, né? Nem 2 anos ainda. Nem 2 anos completos, né? E a gente ainda não tem dados suficientes dos efeitos desse vírus sobre uma gravidez. Uma mulher que engravida durante a gravidez ela adquire o vírus, ou se ela, antes mesmo de engravidar, se ela adquiriu o vírus, se isso vai trazer consequências para o bebê. Infelizmente, nós não temos, nós ainda estamos engatinhando ainda, né, nos estudos com relação à Covid-19, uma doença muito nova, que não temos dados suficientes. Então, assim, para pessoas jovens que estão se programando para engravidar e que pode esperar um período de tempo para poder fazer essa gravidez, eu acho mais prudente, o mais sensato que ela, nesse momento, ela deu uma esperada, né? Vamos falar do caso da Carla. A Carla está com 29 anos. Então, como eu falei, até os 35 anos é um período bem fisiológico, bem que dá para esperar. Então, Carla, eu acho que para você e para todas que estão esperando engravidar nesse período, vamos esperar um pouco, vamos ter melhores estudos, vamos entender um pouco melhor a doença, vamos acalmar, vamos esperar a vacina. Tá aí, estamos começando essa questão da vacina, vamos ver os efeitos da vacina, a proteção, e aí sim. Mas aí vamos lá, a mulher, não, gente, eu quero engravidar, ou então engravidei sem querer. Quais são as dicas aí, doutor? O que a mulher deve fazer para se cuidar, já que eu quero engravidar agora, vou ter meu filho porque não quero mais esperar? Porque também tem a questão da ansiedade também, a gente precisa viver. Qual é a dica que a gente pode dar para essas mulheres? Mulheres com mais idade, que já não tem como esperar tanto tempo, que postergaram um pouquinho, como você falou, esse desejo da gravidez e tal, e que agora estão se vendo numa sinuca que não sabe o que fazer, ou engravida, ou esperar o que fazer. Então, para essas mulheres, ou que engravidaram, ou que não tem como esperar, as dicas são as dicas higiênicas e dietéticas que a gente sempre orienta em consultório. Então, na Medimagem, por exemplo, que é onde a gente atende, sempre orientação. Distanciamento social, uso de máscara, lavagem de mãos, né? É sempre ter essas dicas para evitar de pegar uma doença que a gente não sabe as consequências dessa doença ainda. Para a mãe nem para o bebê. Nem para a mãe nem para o bebê. Tivemos uma ótima notícia essa semana. Notícia boa a gente quer dar aqui Saiu pelo Ministério da Saúde na segunda-feira que vai ser liberada a vacina de fragmentos de vírus, né, no caso a Coronavac, para todas as gestantes. Antes eles estavam liberando para as gestantes de alto risco, são as gestantes diabéticas ou portadoras de doença pulmonar crônica, cardiopática. Aí já fica outra dúvida, e a mulher grávida pode tomar essa vacina? Não temos estudos suficientes que garantam. Tudo indica que sim, porque essa vacina, em especial a Coronavac, ela é produzida através de fragmentos do vírus, assim como é a vacina da influenza H1N1, que já vem há mais de 10 anos sendo aplicada nas gestantes, sem riscos. Então, é uma vacina que tudo indica que não haverá riscos para as gestantes e que serão liberadas para as gestantes logo, logo. Vamos lá, última pergunta para a gente encerrar, doutor Wesley. Qual é a pergunta, gente? Vamos encher aqui da Catiana. Oi, boa tarde. Boa tarde, Catiana. Tenho 32 anos e tenho 2 miomas benignos e estou querendo engravidar. Sou de Parnaíba. Muito obrigada aí pela audiência de Parnaíba do nosso litoral. Estou com saudade do ventinho da praia. Eu tenho muitos pacientes de Parnaíba. Um grande abraço à população de Parnaíba. Parnaíba é uma cidade fantástica.
O mioma, ela é um tumor sólido benigno do músculo do útero, oriundo de um único clone celular que começa a se multiplicar de maneira desordenada e que pode parar o crescimento. Existem vários tipos de mioma, então a gente tem que ver cada caso, individualizar cada caso. Existem miomas em que o paciente é completamente assintomático, que não muda absolutamente nada, riscos para gravidez ou nada. E tem miomas em que a gente deve fazer o tratamento prévio antes da mulher engravidar, porque eles podem sim ser miomas grandes, ocuparem a cavidade uterina, o que dificulta o progredir da gravidez ou mesmo engravidar, a mulher engravidar. Então, cada caso é um caso, então eu queria orientar a nossa nobre colega que ela procure o seu ginecologista para discutir se há ou não necessidade e qual o melhor tratamento para você. Obrigada, doutor Wesley, pela sua participação aqui com a gente Muito no Vida obrigado. Saudável. Uma boa tarde para o senhor. Boa e tarde. até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Gente, lembrando que esse quadro é um oferecimento da Drogaria Globo. E agora nós vamos para o próximo bloco, porque